nós vamos concluir essa etapa do livro Missionários da Luz. Vamos ver exatamente o que ocorre no mundo espiritual para que cada um de nós possa de lá reencarnar aqui. Como nós já vimos no encontro anterior, muitas providências foram tomadas, mas hoje nós vamos ficar, como diz na gíria, boquiaberto, e ver o esmero, a dedicação, a movimentação, a quantidade de irmãos que trabalham para que possamos estar aqui. E via de regra, como disse o Flávio, nós aproveitamos, temos sucesso naquilo que nós mesmos escolhemos, ou via de regra chegamos lá e falhamos. Vamos ver então? Então no encontro anterior nós terminamos dizendo o seguinte, que diariamente desencarnam aqui na crosta milhares de pessoas sem a menor noção do que está acontecendo. Se morreram, se caíram no buraco, se desintegraram, não tem a mínima ideia do que aconteceu. Por quê? Por descaso, por desleixo, por má vontade, por não querer simplesmente levantar a cabeça e olhar. Pai, muito obrigado. Quem sou eu? O que estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Onde eu me encaixo nesse universo? Não, matéria, 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 matéria. Repito o que eu já cansei de falar. Os nossos caixões vão repletos de nada. Ninguém leva nada. Não é verdade? Materialmente falando. E que vimos também que no processo de reencarnação, a maioria daqueles que retornam à existência corporal é magnetizada, né, a maioria, pelos benfeitores espirituais que lhes organizam novas formas redentoras. Não tem nem noção do que está acontecendo. Da mesma forma que vão daqui para lá, voltam de lá para cá. Por desleixo, por descuido, por má vontade, por não agradecer a Deus a tudo que está ocorrendo. E são conduzidos ao templo maternal da carne como crianças adormecidas. Simplesmente. Pegam aqueles que não estão preocupados com esta maravilha que é o universo, achando que é matéria e que tudo não tem sentido, voltam e acontece desta forma. Então, encerrado este assunto, o que aconteceu? André Luiz, como repórter, ele indagou diretamente ao Alexandre. Amanhã, quando retornarmos para a continuidade do trabalho, vamos agir no momento da união sexual? Enquanto marido e mulher estiverem mantendo relação, nós vamos estar presentes? Não. A resposta foi essa de Alexandre. Não, André. Não é necessária a nossa presença no ato de união celular. Semelhantes momentos, diz Alexandre, são sublimes e invioláveis. Guardem bem o que está escrito aqui, gente. São sublimes e invioláveis nos lares de bases retas. Olha só. São sublimes e invioláveis nos lares de bases retas. A fecundação do óvulo materno somente se verifica algumas horas depois da união genesíaca. Continua Alexandre. Temos tempo, então, para realizar a divisão da cromatina no útero materno. Cromatina? Naquela época se usava esse nome. Hoje eu não tenho certeza, mas o que é cromatina? É o complexo de DNA e proteínas, que juntas nós chamamos hoje de cromossomos, que se encontra dentro do núcleo celular em dupla hélice. É o cromossomo. Então André colocou uma nova pergunta, agora que é para a gente pensar. Todas as uniões sexuais são invioláveis? Não. Bem grande. Não. Somente os lares que são edificados sobre a retidão conquistam a presença de testemunhas
respeitosas, que lhes garantem a privacidade dos atos mais íntimos. Fazemos isto com base nos pensamentos elevados que encontramos no ambiente doméstico. E continua Alexandre. Já nas moradias, cujos proprietários escolhem baixas testemunhas espirituais, buscando-as em zonas inferiores, o ambiente é terrível. Alexandre explicando André Luiz. A esposa infiel aos princípios nobres da vida e o esposo que se liga ao meretrício não devem esperar que seus atos afetivos permaneçam coroados de veneração e santidade. Suas relações mais íntimas são objetos de participação das desvairadas testemunhas que escolheram. O Livro dos Espíritos dizem que nós vivemos acompanhado por muitos espíritos, a tal ponto que, via de regra, são eles que nos dirigem. E o que é que diz Paulo de Tarso? Vivemos acompanhado por uma nuvem de testemunhas. Se aproximo de paraquedas, estou passando, plum, plum, vou grudando em mim? Não. Eu atraio com minhas atitudes e meus pensamentos. A resposta está aí. Então, continuando, diz Alexandre, tornam-se vítimas inconscientes de grupos perversos que lhes partilham as emoções de natureza fisiológica, induzindo-os à mais dolorosa viciação. Conclui Alexandre, ainda que esses cônjuges infelizes estejam temporariamente catalogados no pináculo das posições sociais humanas, não é muito comum? Ou seja, eu tenho dinheiro, eu posso, eu faço, eu sou o chefe da não sei do que, eu posso fazer tudo. Está aqui a resposta. Não poderão trair, conclui Alexandre, a miserável condição interior, sequiosos que vivem de prazeres criminosos, dominados de estranha e incoercível volúpia. E aí André arrisca mais uma perguntinha. No lar, sendo a esposa fiel e devotada, e o marido desleal e aventureiro no campo sexual, permanecerá a mulher nobre e santa à mercê das criminosas testemunhas que o marido escolheu? Não. E aí? Exatamente, não. O mal não pode perturbar o que é genuinamente bom. Ainda que o companheiro se tenha colocado em nível inferior aos brutos, a esposa garantirá o ambiente, embora lhe custe difíceis abnegações, pesados sacrifícios. Entretanto, em situações como esta, o marido torna-se paulatinamente cego à virtude e converte-se em escravo integral das entidades perversas que tomou por testemunho. Nós estamos repletos de exemplos. À medida que se começa nesse tipo de atitude, elas vão só agravando, tanto do marido quanto da mulher. Conclui Alexandre, chegado a esse ponto, é muito difícil impedir-lhe a queda nos desfiladeiros do crime e das trevas. André, a maioria das tragédias conjugais se transfere para o além-túmulo, criando pavorosos infernos para aqueles que as viveram na costa. Morreu, acabou? Não, a vida continua. Vamos achar que estou livre, estamos livres, desimpedidos, nada vai acontecer. Não vai,
vai acontecer muita coisa, não estamos livres não. A coisa continua de uma forma séria. Angustioso lhes é aqui o despertar. Morrer é fácil. Quando abre os olhos lá, todas as testemunhas, como nós ouvimos nos nossos trabalhos. Eu vim cobrar. Eu quero cobrar. Eu quero que me pague o que prometeu. Ah, mas e Deus não cuida disso? Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Se nós estivermos, como eu digo sempre, cuidando da paz, do amor, da harmonia que existe no universo, estaremos acolhidos. Se não estivermos, paciência. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Passaram então das 22 horas, quando na casa de Adelino e Raquel, André e Alexandre foram recebidos por Herculano e os demais espíritos construtores. Iniciou-se o serviço magnético no paciente, Segismundo, que estava aflito, que estava com o olhar triste e vagueante. Isso acontecia pela perda de contato com os quais estava consolidado na esfera espiritual. Estava começando a redução perispiritual dele. Então ele, da mesma forma que nós aqui, quando estamos encarnados e vamos desencarnar, em que os laços são desligados entre o espírito e a matéria, começando pelas extremidades, em que as coisas vão ficando vagas, difusas, da mesma forma para ele aconteceu isso. Começou a perder o contato com os amigos espirituais. Esta ocorrência é necessária para que o organismo perispiritual possa retomar a plasticidade que lhe é característica. Porque senão ele fica preso. E aqui não, ele já se desliga e o perispírito age por si só. Com o influxo do espírito, obviamente. Para que isto ocorra, este procedimento impõe sofrimento. Lembremos-nos, quando nós desencarnamos, existe a estólise e a histogênese. Estólise, a morte de tecido, a morte de órgãos, que não vão ser necessários no mundo espiritual. A histogênese, o nascimento de órgãos, o nascimento de membros e de alguma coisa que nós vamos precisar do lado de lá. De lá para cá é a mesma coisa. Impõe sofrimento. Nós começamos a perder coisas que usávamos lá. E começamos a receber coisas que vamos usar do lado de cá. O perispírito tem a mesma identidade essencial da última encarnação. Não tem dúvida. Porém, com o passar do tempo, com a nova alimentação, novos hábitos assimilados na esfera espiritual, incorporam-se determinados elementos que agora é necessário que dele se desfaça para que possa entrar na vida corporal com esse. Repetido, o que nós vamos fazer com o pulmão no mundo espiritual? Eu vou viver a 900 quilômetros daqui desse nível. O ar, praticamente não existe o ar. O que eu vou fazer com esse pulmão? Respirar o quê? Não tem. Ué, respirar o quê? O pulmão é para você receber o ar. Como é que nós vamos respirar se lá não tem ar? Não é verdade? O que eu vou fazer com os músculos estriados? Que aqui eu uso para levantar as coisas. Lá eu não preciso, eu uso o pensamento. O que eu vou fazer com esses músculos? Vai haver uma estólise, vão desaparecer. Então, veja bem, isso ocorre daqui para lá e de lá para cá. Isso é uma constância. Então, as lutas das ligações fluídicas com as emoções consequentes desgastam todas as resistências. Então, fica meio perdido. Por isso, nós entramos num processo de adormecimento. Daqui para lá, por que adormecemos? Porque nós não conseguimos respirar mais, o CO2 toma conta e nós entramos em entorpecimento. Com carbono, com dióxido de carbono, nós dormimos.
Não tem chance. E de lá para cá o inverso. Começamos a sentir o oxigênio, nós também dormimos. Entramos, começamos a dormir. Pergunta então André Luiz. Não teremos hoje um fato semelhante à morte física na crosta? Ou seja, a reencarnação não é semelhante à morte física na crosta? Sim, disse Alexandre para ele, desde que consideremos a morte do corpo físico como simples abandono dos envoltórios atômicos terrestres. É a mesma coisa. Tiramos e vamos embora. Tiramos e voltamos. É a mesma coisa. Disse Alexandre a Segismundo: meu caro, chegou a hora. Vamos embora agora? Não, vamos reencarnar. Chegou o momento. Agora nós vamos te ligar ao óvulo já fecundado. Vamos ver o que é que acontece? Então Segismundo demonstrava medo. Alexandre exortou a não asilar, quer dizer, acolher o monstro do medo no coração, mas ter confiança, ter coragem. Mantenha o pensamento puro, disse Alexandre para Segismundo. Ele estava receoso de fracassar frente a um futuro desconhecido e preocupado pela colônia espiritual que criou nas cercanias de nosso lar. Ele ajudou a criar uma colônia espiritual, Segismundo, em torno de nosso lar, e ele estava preocupado. Eu vou para lá, e aí? Como é que fica essa colônia? E o que disse Alexandre para ele? Todas as obras feitas de acordo com leis divinas continuarão. Quando nós desencarnamos em outras encarnações, as nossas famílias acabaram? Continuaram. Nossos pais desencarnaram, ou mãe, ou avó, a família continua. A vida continua, meus amigos. Ninguém é daqui, como eu digo sempre, nós estamos de passagem. Então termina o nosso tempo, vamos embora. Não tem o que fazer. O mal está condenado, disse Alexandre a Segismundo. O erro necessita de laboriosos processos de retificação. Por que será que nós estamos aqui? Aqui é a resposta. Quantas encarnações que já perdemos? Ficamos aí atrás de bobagens e não evoluímos. Está aí, estamos corrigindo, retificando. Persevere no seu propósito, Segismundo. Não tema. André percebeu a enorme ajuda que recebemos para regressar ao círculo carnal. Os espíritos construtores começaram então a magnetização do corpo perispirítico de Segismundo. Alguma coisa da forma de Segismundo estava sendo eliminada, é que eu disse há pouco, a estólise e a histogênese. Alexandre solicitou a Segismundo para ligar-se, sintonizar a forma pré-infantil ao influxo magnético de Alexandre, dos construtores. A forma tornava-se reduzida até ele ser uma criança. Veja que coisa fantástica. A operação não foi curta e nem simples, demandou muito esforço geral. Pá! Gesto de mágica? Não. É muito trabalho, muita oração, muita dedicação, muita vontade de que aquilo aconteça por parte dos orientadores espirituais. Isso que o trabalho lá é intenso, né? Muito intenso. Isso que nós aqui achamos que trabalhamos demais, isso é férias. Isso é férias. Perto do mundo espiritual, nós estamos de férias. Isso é para um, então, assim não é assim. Imagina. Alexandre esclareceu que a desencarnação na Terra também obriga o corpo a modificações. Nós já falamos. André indaga Alexandre se todas as encarnações são semelhantes a de Segismundo. Não, diferem ao infinito, não existindo, segundo cremos, Alexandre, instrutor espiritual falando, duas iguais. Por isso que
tudo no mundo espiritual, nós não podemos falar depende. Depende do quê? Do que nós somos, do que fizemos, do que crescemos, do que evoluímos, se obedecemos às leis de Deus, se não obedecemos, tudo depende. Não é 1 mais 1, 2, como a matemática, não. As leis sim, 1 mais 1, 2, são eternas, imutáveis e incorruptíveis. Mas nós, não. Depende, tudo depende. Então as facilidades e obstáculos, continua Alexandre, estão subordinados a muitos fatores ligados ao estado consciencial dos interessados no regresso à crosta, ou libertação dos veículos carnais. Está falando dos dois sentidos. Sou ligado extremamente ao meu corpo físico. Então, eu vou morrer, mas não vou desencarnar. Vou ficar ligado ao corpo, sentindo os bichos dilacerar o corpo e brigando, querendo tirar os bichinhos, mas não tem mais jeito. Imagine um indivíduo ou uma mulher que cultua o corpo ao extremo. Como é que fica na hora que desencarna? E começa a sentir os bichinhos comer. Esqueceu de buscar a Deus. Está aí, ó. Espíritos elevados em missão, diz o Alexandre, quase dispensam a nossa ajuda. Outros, provindos de zonas inferiores, necessitam de cooperação muito mais complexa do que utilizada em Segismundo. Aí, ó, respondendo a tua pergunta. Aí, ó. Operações mais complexas. Imagine buscar um irmãozinho que está nas regiões infernais, precisa reencarnar. Porque não pode simplesmente, naquele nível vibracional, chegar e colocar numa mãe. Como é que fica isso? A discrepância que vai haver de vibração entre a mãe que está aberta, pronta para receber aquele novo ser, e ele ali desesperado, querendo liquidar tudo. Então tem que haver uma preparação. Por isso ele diz, muito mais complexa. A determinação de quem que vem a reencarnação? Vem uma ordem superior? Veja bem, nós temos que reencarnar. Fomos criados todos simples e ignorantes, literalmente falando, sem conhecimento de nada. Não o espírito integral, o fragmento. Entramos no mineral, passamos pelas experiências do mineral, depois do vegetal, depois do animal, estamos estagiando hoje no hominal. Nesta passagem nós assumimos o livre-arbítrio. Pela lei do progresso, associado à lei de ação e reação, e pela necessidade de crescer, os instrutores, os espíritos construtores, eles sabem o momento que nós podemos. Não determina, eles sugerem. Vão sugerindo, está na hora, vamos. Não, ainda não. Tanto que tem espíritos que demoram, mas chega um momento que ela é compulsória. Vai chegar uma hora que é compulsória para atender a lei do progresso. Mas nós vamos naturalmente buscando o momento. Alguém falou alguma coisa? Alguma pergunta até aqui, gente? Fique à vontade. Então, continuando. A reencarnação é o curso repetido de lições necessárias aqui na Escola Divina da Crosta. Aí, ó, repetido. Aquilo que eu brinco, estamos marchando no mesmo degrau. Vamos e voltamos. Muda a roupa. Voltamos de novo. Agora roupa feminina, roupa masculina. E continuamos iguais. Então, se nós não mudarmos, é aquilo que a gente brinca sempre. Preparemos-nos para ir para aquilo. Aí nós vamos sentir as dificuldades. Vamos lá para o planeta primitivo. Como eu brinco sempre, matar uma fera, se defender de uma fera com um pedaço de pau. Vamos lá, está na nossa mão, gente. Diariamente reencarnam na crosta milhões de aprendizes. A reencarnação obedece aí às diretrizes mais comuns, ou seja, enquadra-se a enorme classe média, dos espíritos que habitam a crosta, nem altamente bons,
e nem conscientemente maus. Então, esta reencarnação de seres do mundo está nesta média aí, ó. Está nisso aí, onde a maioria está, tá vendo? A classe média dos espíritos. Foi? Foi criminoso. Mas lá ele se redimiu no sentido de trabalhar, trabalhar, trabalhar. Fundou até uma colônia, como ele disse, de atenção. Ficou tempo. Se preparou para isso. Pediu perdão para quem ele matou. Certo? Pois não, João? Pegando o gancho dele aí, é evidente que ele matou lá, ele apurou. Só que ele vai reencarnar não de forma que ele acha que ele tem que reencarnar. Né? Por esse motivo. Ele vem como filho. Ele apurou lá, só que é o seguinte. Já já nós vamos ver o que vai acontecer com ele. Ele deu um tiro no coração. Então vamos ver o que vai acontecer. Tem resposta. Já já vem a resposta. André então faz a Alexandre a seguinte pergunta. Não entendi. E se Segismundo estivesse não numa casa de bases retas e sólidas, mas em uma casa de deboche carnal, com paixões criminosas e desvarios desequilibrantes, o que é que aconteceria? Alexandre diz para ele: o diamante perdido no lodo por algum tempo não vai deixar de ser diamante. A paternidade e maternidade são sempre divinas. Em todo lugar onde se encontra em jogo o trabalho da vontade de Deus, o auxílio da esfera superior sempre existirá. Isso aí, João. Por que nós temos pessoas muito pobres, pessoas médias, pessoas ricas? Temos pessoas que têm casas bonitas, casas médias, moram na favela. Por que uns têm o barraco da favela, outros não têm, moram embaixo da ponte? Porque uns têm saúde plena, outros não têm saúde nenhuma. Por quê? Aí a resposta. Que é isso que nós merecemos. Depende do que nós fizemos. Ação e reação está presente nas nossas vidas. Ontem, hoje e amanhã. Até o dia que entrarmos na paz, no amor, na harmonia e no equilíbrio do universo. Enquanto insistimos em não fazer isso, vamos ter que passar por tudo isso. Me fez até lembrar essa semana, dentro desse aí, né? Eu estava até conversando com a minha esposa e ela recebeu uma cliente e essa cliente está sofrendo muito, né? E consequentemente ela ficou grávida e perdeu o bebê em torno de 15 ou 20 dias. E ela ficou muito sofrida, minha esposa, questionando muito o porquê daquilo. Né? Aí eu até falei, olha, cada um vai responder pelos seus atos. Deus é tão bondoso e justo que talvez foi necessário que ela passasse por tudo que ela passou, inclusive essa criatura, esse espírito que precisava, mais ou menos pode ser que precisava de 20 dias, mais ou menos a gente não sabe, né? Mas que realmente necessitava. Ela falou, mas porque tem outras mães que recebem os filhos tão calorosos, tem filhos bondosos, né? Olha, cada um tem os seus merecimentos. Eu até coloquei para ela o seguinte, aí até ela eu falei, olha, digamos que nós passamos na rua e vimos os moradores de rua, uma mulher com uma moradora de rua. Ela está grávida. Você acha que ela vai perder o bebê? Sendo que a moça, que você estava aqui, ela estava com saúde e perdeu 15 dias ela perdeu o bebê. Só que essa moradora de rua não perdeu, talvez não perca, mas com a justiça divina, com certeza, alguma coisa foi feita. João, não cai um fio de cabelo, uma folha de uma árvore que o pai não tenha conhecido. Então não há injustiça. O que há são ajustes em função da lei de ação e reação. Não tem injustiça. Tá? É até bom, porque o Espiritismo é evidente que ele vem para explicar os livros. E graças a Deus eu tenho essa base também para poder explicar
justamente querer, principalmente mãe, mulher, que é muito divino, trazer um espírito para que você possa também, sabe, evoluir, crescer junto. Não é fácil, eles estão vendo. Ainda nós vamos ver quanta coisa nós vamos ter que fazer, que eles vão ter que fazer para que esta reencarnação aconteça. Nós estamos no começo, tá vendo? Ele só está falando. Agora nós vamos efetivamente ver a divisão, depois unir o espermatozoide com o óvulo. Vocês vão ver que coisa fantástica que vai acontecer. É só isso. Valeu. Então, olha, vamos em frente. Então, nesse caso aí, as atividades de auxílio são verdadeiramente sacrificiais. As vibrações contraditórias e subversivas das paixões desvairadas da alma em desequilíbrio comprometem os nossos melhores esforços. Está dizendo aí o Alexandre. Então, veja, o cuidado, o trabalho que eles têm. Então, para fazer uma reencarnação é complicadíssimo. Ele diz mais o seguinte: a maioria das vezes, nessas paisagens de irresponsabilidade e viciação, para ajudar, devemos, antes de tudo, lutar contra entidades monstruosas, dominadoras dos círculos de vida dos homens e das mulheres, que escolhem o perigoso caminho da perturbação emocional, onde tais entidades ignorantes e desequilibrantes transitam. Onde está o nosso pensamento e a nossa vontade? Aí está o coração, está aqui a resposta. Só penso em sexo, sexo desbragado de qualquer tipo, está aí a resposta. Só penso em dinheiro, só penso em poder, só penso em dar prejuízo para as pessoas, passar a perna, está aí, ó. A resposta está aqui. Eu vou fazer um parênteses. Na próxima quinta-feira vai iniciar o curso. Vai ser uma fusão de 2 livros de André Luiz: Mecanismos da Mediunidade e Nos Domínios da Mediunidade. Então, a doutora Marlene, ela vai começar, porque é um acordo que existe, um convênio que existe com a AME. Então, a doutora Marlene começa semana que vem, e os médicos que pertençam à AME é que vão desenvolver. Eu vou ficar aqui numa necessidade para ajudá-los, tá bom? O Henrique vai passar, então, uma lista. Quem quiser participar, por favor, assinale, porque o Henrique vai ter que assinalar as presenças. Não vai ter certificado, mas isso para a AME é muito importante. Vai passar a lista. Pede para escrever com letra de forma. Escreva, por favor, com letra de forma e coloque um telefone. Horário. Das 7 horas. É nesse horário, das 7 às 8. Letra de forma, hein? Continuando então, meus amigos. O Alexandre diz o seguinte: nesses casos, nem sempre a nossa colaboração pode ser perfeita, porque lutar com essas entidades monstruosas é complicado. Os próprios pais, menosprezando a grandeza do mandato que lhes foi confiado, abrem as portas das potências sagradas aos impiedosos monstros da sombra que perseguem os nascituros. Então ele diz mais: certas almas heróicas escolhem, olha só, certas almas heróicas escolhem semelhante entrada na existência carnal. Vamos lá buscar o nosso livrinho, a nossa folha corrida, que está lá na espiritualidade. Puxa vida, isso aqui, eu acho que eu vou tentar nascer numa situação dessa. Será que eu vou ter estofo para aguentar? Será que eu vou superar? Aí, ó, é o que ele está dizendo. Para que eles escolhem isso? Para se fortalecer nas resistências supremas contra o mal, já desde os primeiros dias uterinos. Porque quando já começa a gestação, esses monstros que ali estão, tudo farão para que seja abortada essa reencarnação. Para tanto é preciso ser forte na fé e na coragem para não sucumbir. Conclui Alexandre: em renascimentos dessa espécie, o maior número de criaturas cumpre programa
de provações retificadoras. Muitos fracassam, todavia. Há muitos que retiram lucros espirituais no setor da experiência para a vida eterna. Aqueles que perseveram, conseguem passar por todas as dificuldades, não se tornam belicosos, malandros, perigosos, aceitam a Deus, está aí, ó. Retiram lucros espirituais no setor da experiência para a vida eterna. Depende de cada um de nós. Mais uma vez, depende de cada um de nós. Face a esses ensinamentos, André Luiz comenta o seguinte: comecei ele como médico, cientista, Carlos Chaga aqui na Terra, diz ele, comecei a entender agora a origem de certos fenômenos teratológicos, monstruosos, crianças que nascem com formas diferentes da forma humana, e de determinadas moléstias congênitas que na matéria confrangem o coração. Conclui André: eis um novo e fascinante estudo, a questão das provas retificadoras que são necessárias. Alexandre, os espíritos construtores, André e Herculano, passaram a examinar os mapas cromossômicos. Imagina. Que ano que era? 1952, se eu não me engano, que foi escrito Missionários da Luz. Quer ver só? Passaram a... Olha, vou repetir. Alexandre, os espíritos construtores, André e Herculano, passaram a examinar os mapas cromossômicos. Olha o comentário de André. Cientista, aqui, Carlos Chaga. Olha o comentário que ele fez. André acompanhou o trabalho com interesse, porém estava totalmente desprovido de competência para juizar aqueles desenhos que estavam ali à disposição. Finda a conversa, ele diz o seguinte: que são esses arabescos? Não entendo nada disso. Para mim parecem os rabiscos, sem compreensão nenhuma. André Luiz falando, gente. Fim da conversação, que André não entendia, apesar de ter sido médico, Alexandre acrescentou: entendi porque ficou escuro. Todos os genes serão, olhando o mapa cromossômico, todos os genes serão normais. A exceção será o tubo arterial, que irá dilatar-se na parte do coração. Ali, ó, tá aqui, tá vendo esse desenho? Quer dizer que o tubo arterial vai dilatar-se no coração. Quando? Quando ele tiver a idade X que ele precisa para desencarnar. Continua Alexandre: se o nosso amigo souber valorizar as oportunidades, então poderá conquistar o equilíbrio. Veja, se ele souber valorizar as oportunidades. Nós sabemos valorizar as nossas oportunidades? Ou nós somos uns bebês chorões? Oh Deus, mas assim não dá, não aguento, a coisa está difícil. Ninguém é daqui, nós concordamos em vir para corrigir as bobagens. Então depende só dele, Segismundo, que está reencarnando. Depende de cada um de nós, para nós conseguirmos valorizar as oportunidades. Opa, não entendi por que foi tão rápido. Ah, está aqui, voltei. Então ele diz o seguinte: depende só dele. Então Herculano vai permanecer junto a Segismundo até ele completar 7 anos, quando o processo reencarnacionista estará consolidado. Então a nossa reencarnação termina completa aos 7 anos. A partir daí nós começamos a andar com as nossas próprias pernas. Veja, olha o trabalho, meus amigos. Continua Alexandre: depois desse período, então olha, o Herculano, a tarefa dele será amenizada. Vai seguir o Segismundo, um novo nome, obviamente,
mas à distância. Não vai estar ali perto dele diretamente, diariamente. Herculano com certeza vai auxiliar o irmão na organização fetal e também defendendo o templo maternal contra assédio das forças menos dignas. Vocês acham que ficou grávida a mulher? Que maravilha! Olha, está grávida, o bebê está crescendo. Olha o trabalho que ele tem. Por quê? As forças trevosas não querem. Tudo fazem para que aquele bebê, seja qual for, não renasça aqui na matéria. Eles querem dominar, querem manter o poder. Conclui Alexandre. Herculano, peço-lhe especial atenção, desde os primórdios, na formação da glândula timo, que é essencial para a vida infantil, desde o útero materno. E é ela importante na formação da medula óssea e na produção dos glóbulos vermelhos para o sangue. 1952, gente. André, olhando os mapas cromossômicos, pergunta a Alexandre: a lei da hereditariedade será limitada? Ao renascer, a criatura receberá a total imposição das características dos pais? As enfermidades ou disposições criminosas são transmitidas de maneira integral? Olha o que responde aí, gente. Não, André. Não. O organismo físico dos nascituros provém do corpo dos pais, que lhes mantém a vida com o próprio sangue, atendendo às leis divinas, a criatura terrena herda tendências e não qualidades. Herda tendências e não qualidades. Ele diz mais: as tendências cercam o nascituro desde o início da nova vida. As qualidades resultam do labor individual, trabalho, mérito da alma, na defesa, educação e aperfeiçoamento de si mesmo. Nada vai cair de paraquedas nas nossas mãos, meus amigos. Está aqui claro. As qualidades que cada um de nós levará depende do trabalho individual, depende da defesa do nosso corpo, da educação de nós mesmos, perante o outro, da educação em conhecimento, da educação em tratamento e, principalmente, o aperfeiçoamento com relação ao amor, como o próprio Cristo disse: amor a Deus e amor ao próximo. Se nós não fizermos isso, vamos marcando passo no mesmo degrau. Perguntas até aqui? Comentários? Pois não. Falar. É evidente que tem as tendências do espírito, ele já vem com a tendência. Das nossas vivências anteriores. Das vivências anteriores. Isso. Mas o corpo físico, como ele diz, nós recebemos dos pais, através do sangue. Mas o exemplo, ele pode atenuar essas tendências. Pode. O exemplo da família, o exemplo do pai, pode atenuar essas tendências. Pode e deve atenuar. Porque nós recebemos essa tarefa exatamente para isso, nós como pais. Para educar uma criança, corrigir uma criança, mostrar o caminho da paz, do amor, da harmonia e do equilíbrio. Mostrar que Deus é a entidade suprema que governa este universo. Por isso que eu sou a favor hoje o exemplo, ele tem que vir de casa. E tem que vir de casa. Infelizmente. Tem que vir de casa. Tem que vir de casa. Eu bato sempre nessa tecla, porque muita gente fala: mas essas criançadas não tão fácil. Não tão fácil, mas precisa saber como é que é o exemplo em casa. Pode ter as tendências do espírito? Pode. Lógico, todos nós pode. O exemplo de casa pode atenuar esse agravamento com o espírito bem. Pode. Agora, se em casa não dá exemplo, você imagina a tendência. O espírito já vem com aquela tendência. Se ele já é um espírito belicoso, guerreiro, com tendências de roubo, de assassinato, e já nasce num lugar que a turma ainda incentiva, acabou.
É exatamente o que às vezes acontece com as criançadas, essas crianças que estão vindo, inclusive aquela até tocando num ponto rápido, aquela criança que disseminou a família toda. Hoje, até hoje, a própria família não acredita que o filho fez aquilo. Não devemos nos esquecer, como diz André Luiz, 2/3 da humanidade, quando dorme, elas vão para as regiões infernais se locupletar com seus pensamentos e as suas vontades. Lá são tramados os grandes crimes. Aí eles sobem, nós subimos de lá, cometemos todas essas bobagens. Nossa, mas era bonzinho, como é que fez isso? As nossas tendências nos levam, como repetindo, André Luiz diz, 2/3 da população, quando dorme, vai para as regiões profundas do planeta. Está aí, acentua as tendências. As orações que ajudam, né? Deus. Se não tivermos Deus no coração, meu amigo, minhas amigas, internautas, estamos falidos. Estamos uma nau sem rumo, numa tempestade total. É por isso, então, que é a fase mais importante para haver a transformação do Espírito que está chegando até nós, é desde o primeiro dia da gravidez até os 7 anos e meio, nós podemos passar tudo que é de bom, trabalhar com ele, porque depois dessa idade já vai começar. Ele começa a... Exatamente. Por isso mesmo. É isso mesmo. É a liberdade que o Espírito tem? Oi? É a liberdade que ele adquire depois? Veja bem, Sara, todos nós viemos para crescer. Nós não podemos ficar segurando todo mundo, preso, amarrado. Não. Tá? Então, nós temos a liberdade. Então, nós temos que estar orientando continuamente como pai e mãe, mostrando sempre este caminho. A partir de então, se ele quiser buscar um outro caminho, nós vamos insistir. Mas se ele insistir nesse caminho e levar por esse caminho... É, porque a gente está envolto, né? Tá. Se associou a outros, né? A outros espíritos. tendência mesmo. também. A tendência instintiva que ele traz. Por isso, no lar, nós temos a obrigação de mostrar paz, amor, harmonia, equilíbrio, Deus. Se não tiver isso, complica as coisas. Não é fácil, mas temos que fazer, temos que lutar. Continuando então, meus amigos, o espírito encarnado vai desenvolver as tendências que gosta, que está ligado, às quais está ligado. É isso, está aí, ó. É isso que ele está dizendo é o Alexandre. Conclui Alexandre: ninguém pode se queixar de forças destruidoras ou circunstâncias asfixiantes em relação ao círculo onde nasceu. Ô, eu sou azarado, fui nascer não sei aonde. Que azarado? Você escolheu, você concordou, você programou, você deu o aval. Que azarado? Não existe isso. Não pedi para nascer. Haverá, como o Luiz está falando, eu não pedi para nascer, pediu para nascer sim. Não existe essa história, eu não pedi para nascer. E pediu sim. Haverá sempre dentro de nós a luz da liberdade íntima, mostrando-nos o caminho da ascensão. Praticando a elevação espiritual, melhoraremos sempre. Essa é a lei. Aí, ó, Alexandre concluindo. Não tem alternativa. André Luiz, após refletir, indagou sobre o porquê da reencarnação só se completar aos 7 anos. O instrutor respondeu: André, o corpo perispiritual que dá forma aos elementos celulares está fortemente radicado no sangue. Continua: no feto, o sangue é uma dádiva do organismo materno. Aí a resposta. Após o renascimento, inicia-se o período de assimilação das energias orgânicas, porém de forma diferente, em que o eu, reencarnando, ensaia a consolidação de suas novas experiências. Somente aos 7 anos, ele, o reencarnante, começa a presidir por si mesmo o processo de formação do sangue. O sangue é elemento básico de equilíbrio ao perispírito
ou forma pré-existente? A resposta está aí do próprio Alexandre. Só depois que ele se... Que ele começa realmente a produzir o seu próprio sangue, a dar a forma mental no seu sangue. Até então ele ainda estava com o molde da mãe, estava com o acompanhamento do seu espírito guardião, no caso aqui o Herculano. Continua Alexandre: o sangue é o fluido divino que nos fixa as atividades no campo material e sem seu fluxo e refluxo incessantes no corpo físico nos fornece símbolo do eterno movimento das forças sublimes da criação infinita. E continua: quando o sangue deixa de circular, está errado aqui, surge o desequilíbrio ou enfermidade. E surgem obstáculos que impedem o seu movimento, então sobrevém a extinção do tônus vital no corpo físico, ao qual se segue a morte com a retirada imediata da alma. Aí, gente. Resposta, informação do Alexandre. André, impressionado, conclui então que a responsabilidade do homem é muito grande frente ao corpo material. E o que nós vemos? Uma bagunça total, não se dá valor de jeito, suicídio, vícios diversos, acabamos com a saúde, explodimos o fígado com tanta bebida, achamos bonito, encher a cara, cair, depois vamos curtir a embriaguez. Olha aí, gente, tá aí. Suicídio indireto. Aí, suicídio indireto. Só. Por Deus, porque o trabalho Suicídio tem que indireto. ser, Chega do lado de lá, suicida! Suicida e não sabemos por quê. Eu, suicida, eu morri de morte morrida, como se diz na gíria. Não. Suicida de tanto beber e não sabe por quê. Alexandre comenta: sem atender às pesadas responsabilidades que lhe competem na preservação do corpo físico, homem algum poderá realizar o progresso espiritual. Aqui, olha a conclusão. Aqui, gente, por que nós estamos marchando no mesmo degrau? Aqui a resposta de Alexandre. Sem atender às pesadas responsabilidades que lhe competem na preservação do corpo físico, homem algum poderá realizar o progresso espiritual. Pois não, Flávio? Que aí nós vamos nos lembrar daquela aula em homenagem aquela palestra em homenagem ao Normando, que nós puxamos uma parte aí, lembrando que nós temos responsabilidade frente às células que formam o nosso corpo, não tenha dúvida, seres vivos individuais. Não tenha dúvida, nós respondemos por esses bilhões, trilhões de células que estão circulando no nosso corpo. Continuando. O corpo terreno é um patrimônio herdado há milênios e que a humanidade vem aperfeiçoando através dos séculos. O plasma, sublime construção efetuada ao influxo divino com a água do mar, diz o Alexandre, nas épocas primitivas é o fundamento primordial dos corpos físicos. E diz mais ele: André, enquanto nos movimentamos na carne, somos criaturas marinhas respirando em terra firme. Ah, mas como é que ele sabe disso? O mundo espiritual tem tudo registrado, esses bilhões, 12, 13, 14 bilhões de anos, desde os primórdios, tem tudo registrado. Na alimentação, não podemos prescindir do sal. O organismo físico se constitui de 60% de água salgada, cuja composição, é o Alexandre falando aí, é quase idêntica à água do mar, sódio, cálcio, potássio, etc. Diz ele, então, desculpe, André, não, é Alexandre, houve um erro aqui. O sal está no sangue, no suor, nas lágrimas, nas secreções. Os corpúsculos aclimatados dos mares mais quentes viveriam à vontade no líquido orgânico. Estão aí os médicos para dizer o porquê que nós temos
as infecções, as dificuldades estão aí. Veja a importância de preservar o corpo físico e retribuindo então essa dádiva com o nosso esforço, trabalho e educação orgânica. Conclui Alexandre: o homem do futuro compreenderá que as suas células não representam apenas segmentos de carne. Vejam só, acho que responde agora, Flávio. Mas companheiras de evolução, credoras de seu reconhecimento e auxílio efetivo. Sem este entendimento de harmonia no corpo físico, é inútil procurar a paz. Paz, sem ter harmonia no corpo físico, não existirá jamais. Está aqui, ó, Alexandre dizendo, meus amigos e amigas. Como é que nós vamos querer paz se o nosso corpo está numa guerra contínua e constante? Amor a Deus e amor ao próximo como a ti mesmo. Está aqui a resposta. Alexandre, então, convidou os colaboradores para que efetuassem a união espiritual. Essa parte é fantástica, mas nós não vamos ter tempo. Fica para uma outra oportunidade, com muito prazer nós vamos falar sobre isso, em que o perispírito vai ser ligado à matéria orgânica. É um momento sublime, é um momento fundamental desta união. Alguma pergunta, algum comentário? Eu corri para ver se dava tempo de chegar nisso, mas infelizmente é muito extenso, é muita coisa. Alguma pergunta, algum comentário? Então, a partir da próxima semana, nós vamos iniciar um curso em convênio com a AME e também o Grupo Espírita Caibachuto, que vai ser um estudo, uma fusão dos dois livros. Um momentinho só, gente, por favor. Vai ser uma fusão dos dois livros. Mecanismos da Mediunidade e o outro livro, Mecanismos e o outro qualquer? Nos Domínios da Mediunidade. A doutora Marlene começa o curso na semana que vem e os companheiros médicos daqui é que continuarão o curso. Quem quiser participar, está correndo uma lista aí, por favor, coloque o nome em letra de forma, porque o Henrique vai acompanhar cada dia do curso e vai dar presença. Não se